você não vai, não, nós vamos andar de bicicleta. Não, você não vai, não, vamos jogar bola. Não, você não vai. Sabe o que está dizendo? Está dizendo que as coisas de Jesus, preste bem atenção, as coisas concernentes ao reino espiritual é menos importante do que o passeio. Desculpa, irmão, mas eu sou pastor, dói. Eu me interesso por tudo que é aprendizado, eu fico sentado ali no banco, assistindo. E as pessoas, os pais, aí amanhã, escute bem, amanhã, quando tiver dando trabalho, dando problema, querendo bater, em vez de bater, apanhe você. Por quê? Porque não está ensinando no caminho como o teu filho deve andar. Então participe, irmão. A escola dominical é a faculdade dos futuros pastores. É na escola dominical que Deus vai separar os futuros pastores. Então não fique em casa e mande seu filho. Porque você manda o seu filho, quando ele chega em casa com uma dúvida, aí você não pode tirar, porque você não participa. Eu aprendi desde cedo que eu preciso sentar no banco para aprender, para depois ficar de pé para ensinar. Então, pai, venha. Mãe, venha. Incentive os filhos. Nós vamos ter esse mês de março todinho, nós vamos ter revestindo da escola dominical. Depois nós vamos cortar revestindo da escola dominical. E nós vamos para o livro, como é o título? Ele está aí? Não trouxe aí qual é o título dele? Hã? Não tem. Cadê? Cadê o nome do livro? Isso, a declaração, o RI de fé das igrejas da Assembleia de Deus do Brasil. É um livrinho, ele é R$22, R$23. Nós vamos comprar ele e nós vamos estudar ele aproximadamente 5 meses. 5 meses, 4 para 5 meses, nós vamos estar estudando ele. Todo domingo da escola dominical, nós vamos estar estudando. É a regra de fé das assembleias. Você vai aprender tudo. Eu não sei, quem é que se lembra do dia do batismo nas águas? Quem se lembra? Quem se lembra do dia do batismo nas águas? Você se lembra, né? Ali você fez uma declaração de fé. Eu creio que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Eu creio que Jesus Cristo veio em carne. Eu creio que Jesus Cristo nasceu de uma virgem. Eu creio na Trindade. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu creio no batismo. Eu prometo obedecer à Bíblia Sagrada. Foi isso ou não foi isso? Foi assim, Luiz? Foi? Eu prometo obedecer à Bíblia Sagrada. Eu prometo obedecer o RI da igreja. Você fez essa promessa? O RI da igreja. Prometo honrar e respeitar os meus líderes. Isso é uma regra de fé. E nós vamos estar estudando as regras de fé das Assembleias de Deus do Brasil, que está sendo esquecida. Isso aí está sendo esquecido. Nós vamos comprar o livro. O Leonardo já vai estar encomendando. Quem estiver aqui hoje e já desejar, é R$22, não vai ter mais a revistinha da escola dominical. Nós vamos ter, durante esses 4 meses, 5 meses, eu falo de 4 a 5 meses, porque às vezes se estende mais por causa de uma discussão. Então, uma discussão que eu falo do assunto, às vezes estende mais um pouquinho, e nós vamos estar ministrando sobre isso nas escolas dominicais. Só para os adultos e jovens, e os adolescentes, as crianças e os pré vão fazer a sua escola normal. Então, você que já deseja, o nosso irmão Leonardo está aí, ele vai encomendar, mas nós vamos nesse mês de março, todinho, ainda terminar a revistinha da escola dominical, que está falando sobre o batismo com o Espírito Santo. Então, você que quer, que deseja, venha participar mais um pouquinho conosco. Amém? Amém? Você não foi embora, né? Não está aí.
Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo de número 8. Mateus, capítulo de número 8. Agora, eu queria pedir aos irmãos. Igreja acostumada é outra coisa, né? Igreja ensinada é outra coisa. Mateus, capítulo de número 8, versículo 23 até o 27. Amém? Mateus 8, 23 até o 27. A internet deu certo? Deu? Bem. Estamos falando para todo o Brasil. Então, o seu glória a Deus vai ser ouvido lá no Sergipe, no Amazonas. Então, quando você dá um glória a Deus, ouve. Põe um microfone aí, ó. Pega esse microfone e põe no meio da igreja. Põe ele ligado, não pega, Leonardo? Pega. Põe ele ligado, deixa aí no meio da igreja. Quando você der o glória a Deus, lá no Amazonas vai ouvir. E já foi dito aqui hoje, pela palavra, né, que quanto mais você glorificar, melhor, mais alegre o Espírito Santo. Mateus capítulo número 8, versículo de número 23 em diante, diz assim, ó. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Entrando ele aonde? Eu quero que vocês não se esqueçam disso. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que fala alto, igreja, que era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Toma assento, por favor. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito contrário à palavra de Deus. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito que não provém da divindade. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito de atrapalho, todo o espírito que provoca ingerência na mente, no pensamento, no coração, para que a palavra de Deus não faça aquilo para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus, que os corações de todos aqueles que neste momento nos ouvem sejam uma terra boa, para que essa semente venha germinar, crescer e produzir frutos. E toda a igreja diga: isso. Quando você diz amém é porque você concordou. Quando você diz amém é porque você concordou. Amados, preste bem atenção. Às vezes eu me pego, às vezes eu me vejo juntamente com a nossa igreja semelhante a esses homens que estavam com Jesus no barco. Quem é que tem fé em Jesus Cristo aqui? Levanta a mão. Vamos lá. Eu vou fazer 3 equações aqui. Quem é que crê? Quem é que tem fé no poder de Jesus aqui? Levanta a mão. Isso. Quem é que tem muita fé em Jesus? Levanta a mão. Já está diminuindo. Baixa a mão. Quem é que tem pouca fé em Jesus? Levanta a mão. Cuidado, irmão.
Cuidado. Que a maioria de nós estamos na mesma situação que esses homens. Nós hoje vivemos uma fé suficiente para deitar, para levantar, para comer um pão. Às vezes uma fé suficiente para uma porta de emprego. Às vezes uma fé suficiente para a cura de uma enfermidade pequena, um calo, uma dor nas costas, que às vezes a gente repreende a dor nas costas, mas a aspirina que se tomou antes vai fazer efeito na hora que você repreendeu, aí, milagre! Não, foi a aspirina que você tomou. Então, nós temos uma fé suficiente. Nós, a igreja, tem uma fé suficiente. Suficiente só para o básico. Mas Deus não escolheu pessoas para o básico. A irmã, ela citou aqui Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que é a palavra firme aqui? É o que eu estou dizendo vai acontecer. Essa é a palavra firme. Coisas grandes e firmes que você nem sabe. Você não tem nem ideia. A nossa fé é uma fé básica. Por quê, pastor? Porque nós estamos tão acostumados a falar no nome de Jesus, que o nome de Jesus e o poder do nome de Jesus foi se desgastando para nós. Irmão, eu tenho meditado demais. Nunca, a palavra demais nunca é demais. Mas eu tenho meditado muito nisso. O poder que há no nome de Jesus, para nós, os crentes da atualidade, está desgastado. Nós gritamos, falamos alto, nos enfurecemos, nos emocionamos, mas cadê o milagre? O milagre, os prodígios, as maravilhas que deixaram de acontecer no meio de um povo que tem muita fé. Nós estamos contextualizados com esses discípulos. Preste bem atenção, que se você for olhar, nós estamos aqui no capítulo de número 8, desde os primeiros capítulos até o 8, até chegar aqui, nós vamos ver Jesus operando muitos milagres. Se você retornar um pouquinho aqui, você vai ver aqui, a sogra de Pedro é curada, o leproso, quando Jesus vem descendo do monte, o leproso chega a Jesus e diz assim: se tu quiseres, pode me curar. Jesus fala assim: eu quero. Aí a Bíblia diz que o leproso é curado. O paralítico, o servo, o centurião chega lá e diz assim: meu servo, olha, está miseravelmente, a situação dele é tremenda, é horripilante, não tem mais jeito. Aí Jesus vai lá e diz assim: nós vamos lá e vamos curar ele. Quando a gente vai retornando, a gente vai ver o capítulo 5 até o capítulo de número 8, o versículo 1 do capítulo 8, é o sermão da montanha, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, todinho é o sermão da montanha, Jesus mostrando, ensinando, sem nenhum poder, somente o poder da palavra, somente o poder daqueles que ouvissem a palavra, acreditassem nela, colocassem ela em prática, seria abençoada. A preocupação, Jesus vem e trata com a preocupação do homem, de tal maneira que no capítulo 6, versículo de número 31, ele diz assim: buscai primeiro o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está tentando trazer o homem para ele, sem preocupação.
O mal nosso é que nós chegamos aqui carregados de preocupação. A espiritualidade não cresce. Nós estamos fincados nessa terra, de tal maneira que a espiritualidade não cresce. Isso que o pastor Rogério falou aqui em Atos, capítulo de número 4. Isso é para estar acontecendo direto, é para a gente já entrar na igreja, já pulando, dando glória a Deus, porque Deus está em nosso meio, Jesus está em nosso meio, o poder está aqui, a graça está aqui, o fogo está aqui, e nós ficamos dentro da igreja esperando, anamando o derrache, esperando uma luz apagar. Nós, como pentecostais, nós somos a maior nação pentecostal do mundo. Porque o nosso fogo é aceso pela palavra. Não é aceso por fogo estranho. O nosso fogo não vem de baixo, vem de cima. É do Espírito Santo, é a presença do Espírito de Deus. Crente pentecostal, ele não fica parado. Deus, Jesus vem executando milagres. Ele vem fazendo milagres até chegar aqui. Quando chega no capítulo de número 8, aí ele vai lá, opera, aí cura a sogra de Pedro, ele cura o leproso, ele cura o servo do centurião, ele cura a sogra de Pedro. Vamos ver mais aqui, preste bem atenção. Aí ele mostra como devemos seguir, aí ele vem para um encontro com seus servos. Preste bem atenção. Ele trabalha do lado de fora. Aí agora ele chama os servos dele para um reservado. Uma igreja. Esse barco aqui, vamos supor que esse barco aqui é a igreja. E só quem está no barco, na igreja, são discípulos de Jesus. Homens acostumados a ver Jesus operar milagres. Amém? Amém? Homens acostumados a seguir a Jesus. A Bíblia diz, e entrando ele num barco, seguiu os seus discípulos. Tudo certo, tudo direitinho, o mesmo caminho, na mesma direção, no mesmo ambiente, tudo bonito, está tudo certo. Aí a Bíblia diz que eles vão atravessar de um lado para o outro. E quando eles estão indo, levanta uma grande tempestade. E Jesus foi para o barco dormir. Agora preste bem atenção no que eu vou falar aqui. O Senhor, até o sono dele é programado. É um plano. Sentar, Jesus vem, vai passar, vai voltar para Jerusalém. A Bíblia diz que ele vai passar em Samaria. Quando ele vai passar, ele fica perto do poço, na beira do poço, ele senta ali na beira do poço, ele despede os seus discípulos, dizendo, vão buscar comida em Samaria. E ele fica na beira do poço. Foi casual? Não. Foi um plano. Porque todos os passos de Jesus eram planejados. Jesus não chegou, escute bem o que eu vou falar aqui, Jesus nunca chegou numa esquina e fez assim, para onde que eu vou? Não existe isso. Com Ele não existe isso. E se eu e você estamos seguindo a Ele, nós nunca estamos numa encruzilhada sem saber para onde ir. Sabe por quê? Porque o crente levanta da cama, dobra o joelho no chão e entrega os seus caminhos ao Senhor.
Entrega o seu caminho ao Senhor. Então, tudo de Jesus, a sede que Jesus tinha, era um plano. Ele senta na beira do poço, lá vem a samaritana. A mulher não parava com o marido. Já tinha tido 5, e agora o 6º que ela tinha não era dela, era de outra mulher. Então ela era uma prostituta. Eu não arrumo um outro adjetivo para dar para aquela mulher. Ela era uma prostituta. E ela estava ali, e Jesus vai lá e diz para ela assim: me dê um copo de água. Plano. Aquilo não foi instinto. Aquilo era já um plano. Jesus já querendo abrir assunto com ela. Jesus, ele não vai na lata, não. Não, Jesus, ele não vai de soco, não. Ele não vai de sopetão, como o povo diz aí. Não, ele procura dar a você a liberdade, se você quer continuar com o assunto ou não. Jesus diz para ela assim: me dá de beber. No mesmo momento ela vai lá e diz assim: como pode tu, sendo judeu, falar comigo que sou uma samaritana? Por quê? Porque os judeus não falavam com samaritana. Mas Jesus não está nem aí para isso, ele quer a tua alma. Aleluia. Ele não está se tu é pobre, ele não está se tu bebe, se tu fuma maconha, cocaína, ele não quer saber o que tu faz, o que tu deixa de fazer, ele quer a tua alma. Aleluia. Aí a Bíblia diz que ela vai lá e diz assim: mas como pode tu? Ele diz para ela assim: se tu soubesse quem fala contigo. Se você imaginar que no momento que a Bíblia está aberta, o homem desapareceu e é Jesus que fala contigo, você mudaria a sua posição. Se você respeitasse isso e entendesse que quando a Bíblia é aberta, ela é lida, o homem desaparece, e quem aparece é Jesus Cristo falando contigo, porque ele tem algo para fazer na tua vida nessa noite. Aleluia. Ele veio aqui. Ele não precisa encostar na beira de um poço para beber água. Ele não precisa disso. Ele ficou 40 dias lá no deserto. Ele não precisa ficar implorando alguém para dar água para ele. Ele tem um monte de lugar, mas ele quer a sua. Ele quer ver a tua posição. Ele quer ver o teu jeito. Ele quer falar contigo. Ele quer abrir o coração dele para ti. Aí a Bíblia diz que ele vai lá e diz para a mulher: mulher, se tu soubesse quem fala contigo, é aqui que nós perdemos muito, irmão. Preste bem atenção no que eu vou dizer aqui, porque o Espírito Santo está trazendo isso à tona. Anamacho, Neranda, ele está trazendo isso à tona. Quando você chegou na igreja, a primeira vez que você entrou na igreja, tudo que se falava para você da Bíblia, você acreditava. Hoje a gente questiona. Tudo que se falava da Bíblia, de Cristo, isso é tão real que você foi às águas. Você era mais feliz, você era mais contente, você dava glória a Deus à toa, não tinha feio nem bonito do teu lado. Para você todo mundo era irmão, para você todo mundo queria o teu bem, mas depois que a gente vai crescendo, vai convivendo, vai descobrindo o erro daquele irmão ou daquela irmã, nós vamos percebendo e vamos dizendo assim: não é como eu pensava. E quem disse que as pessoas vão ser como eu e você quer? Uma vez alguém chegou para mim e falou assim: pastor, o marido da fulana está fazendo isso com ela assim, papá. Mas, irmã, ela está aceitando? Tá, então é com ela.
Eu ouvi uma vez uma programação, e uma psicóloga estava dizendo da seguinte maneira, a outra estava dizendo assim, porque o marido dela é isso, porque o marido dela faz isso, porque o marido dela faz isso. Aí a psicóloga falou assim, mas ela está vivendo com ele? Tá, então é ela que quer. É ela que quer. Quando nós aceitamos, toda a palavra para nós é a de Jesus. Ou seja, tu não sabes quem é que fala contigo. Aí Jesus diz assim, se tu me pedir, eu darei para ti água que jorra, que vai provocar no seu interior uma fonte que salta para a vida eterna. Quando falou de vida eterna, aquela mulher se interessou. Mas você não tem balde, mas eu tenho. A Bíblia diz que aquela mulher, ela foi buscar água meio-dia, um sol quente, ardendo. Meio-dia ela foi buscar água. Ela não podia ir buscar água com as outras mulheres, porque ela era tida como uma prostituta. E as mulheres casadas, as mulheres direitas, podiam pegar ela, machucar ela, bater nela, apedrejar ela, cortar o cabelo dela todinho, humilhar ela todinho. Então, ela evitava o convívio social. Ela era desprezada, por causa da vida que ela levava. Então, o que aconteceu? Ela ia ao meio-dia buscar água. A distância era grande. A distância diz que era aproximadamente 500 metros, não era perto. E ela foi. Quando chegou lá, que ela teve um encontro com Jesus, eu acho isso aqui lindo. Ela percebeu que o que ele tinha para oferecer era maior do que a água que ela estava no poço. E sabe o que ela fez? Ela deixou o cântaro no poço e voltou para a cidade sem água. Mas agora, com uma palavra dentro do coração. Ela vai, chega na cidade, ela anuncia para o povo dali, principalmente para os homens, encontrei um, e esse revelou toda a minha vida. Não é esse o Cristo? Os homens foram conhecer Jesus, e a Bíblia diz que toda a cidade se converteu ao Senhor. Toda a cidade. A gente precisa saber quem é esse Jesus. Aí a Bíblia diz que os discípulos estão ali dentro do barco, eles entram no barco, eles vão para o mesmo lugar. Jesus entrou, e preste bem atenção que Jesus entrou primeiro e eles seguiram. Se você estiver no caminho do Senhor, você está seguro. Você tem que se preocupar somente se você está seguindo Ele. Você tem que se preocupar somente se aonde você está, Ele está. Eu não te garanto um estádio de futebol. Eu não te garanto um estádio de futebol. Eu não te garanto um campinho desse por aí. Um pancadão desse por aí. Eu não te garanto de Jesus estar lá. Aí você passa perigo. Eles entraram no barco. Jesus foi para um canto dormir. Eu falei aqui que foi um plano do Senhor. Vai para o canto dormir, está lá, na popa do barco dormindo, e a Bíblia diz que os discípulos estão remando. Aí se levantou uma grande tempestade. Essa grande tempestade foi um grande vento. E o vento bate nas águas. O vento bate nas águas do lago, porque aquilo não era praia, não era mar. Ali não era um lago. O vento bate, e quando ele bate, ele levanta ondas que cobre o barco e cai para dentro do barco. Mas preste bem atenção, Jesus não acorda. A tempestade não acorda Jesus. O balanço não acorda Jesus. A água dentro do barco não acorda Jesus. Jesus continua tentando nos mostrar que nós não podemos perder sono por causa de tempestade. Nós não podemos perder sono por causa de ventos altos. Nós não podemos deixar de fazer aquilo que o Senhor incumbiu a gente de fazer por causa de dores. Foi dito aqui nessa noite,
Já foi dito aqui e falado aqui. Paulo e Silas foram presos por pregar o evangelho. Açoitaram, bateram neles de vara, levaram eles, prenderam eles, colocaram algemas nos pulsos dele e nos pés dele, colocaram tronco, pedaço de madeira que fechava para eles não fugir. Paulo se lembra que eles estavam saindo para orar. O dia não tinha acabado ainda. Sabe o que isso chama atenção? Que ainda dá nesse dia de hoje para você alcançar alguém que você não alcançou durante toda a semana ou todo o mês. Paulo pergunta para Silas: que horas tem? Silas olha no seu relógio e diz: é perto de meia-noite. Paulo vai lá e diz assim: então vamos fazer o que a gente ia fazer, cultuar ao Senhor. A Bíblia diz que eles começam a cantar e a orar. É interessante que aquela adversidade, aquela dor não os impediu de orar. Aquela situação não o impediu de orar. Continuavam cantando, continuavam orando e continuavam bendizendo ao nome do Senhor. Você prestou atenção no hino que a nossa irmã Joana, não é isso? A nossa irmã Joana: graças te dou, ó Deus, por tudo. Graça pela tempestade, graça pela dor, graça pela perseguição, graça eu te dou por tudo. Paulo e Silas estavam ali dentro, mas o que eles sofreram não era o suficiente para impedir a oração. Por que tu não vem para a oração? Estou cansado. Você já percebeu como que as coisas nos abatem e nós deixamos de orar? Já percebeu? Qualquer coisinha nos abate, a gente já não vem orar. A gente já não vem fazer as coisas de Deus. Paulo e Silas não foram impedidos por isso. Eles continuaram cantando e orando, fazendo o que tinha que fazer. Então, os discípulos dentro do barco se abateram. Jesus estava mostrando para eles que aquela tempestade não era motivo de se abater. Por quê? Porque tinha poder dentro do barco para impedir que aquilo viesse trazer o mal. Os discípulos foram, acordaram Jesus, despertaram Jesus. Senhor, será que tu não percebes que nós estamos em perigo de morte? Jesus, acordado, olha para ele e diz assim: homens de pouca fé. Eles tinham fé, mas fé básica. A fé que eles tinham era uma fé básica. Homens de pouca fé. Por que vocês duvidam? Duvida de quê? Duvida de quê? O que Jesus estava dizendo? Por que eles duvidam? Duvida que a fé que eles têm é suficiente para acalmar, repreender esse vento e essa tempestade. É essa dúvida que paira em nós. É essa dúvida que está em nós. Nós recebemos, João 1,12 diz: e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não sei mais o que Deus precisa declarar para nós. Eu já contei aqui, volto a contar. Quando eu namorava a irmã Valéria, eu fiquei noivo da irmã Valéria. No dia que eu fiquei noivo no sábado, no domingo eu fui soltar pipa no morro. E eu estou lá soltando pipa. E daqui a pouco os dois irmãos dela, mais um grupo de amigos dela, a gente soltando pipa lá no morro. De repente, cortaram a pipa de um bandido, de um marginal. Ele gritou do outro morro: eu vou aí. Aí um dos que estavam com a gente gritou: vem, mas vem de montão. Do lado de cá tinha uns 10. Eles vieram, um molequinho com short amarrado com barbante. Eu não sei se alguém aqui sabe o que é barbante. Alguém aqui sabe o que é barbante? Hein? Sabe, aquele barbante é aquele que solta fio. Aquele que é um amarelo que solta um monte de fio. Então, o moleque vem amarrado com aquele barbante, com a arma no short, o barbante para segurar a arma. Atrás dele vem mais 3.
Aí alguém vai lá e diz assim, os outros que vêm falam assim, pode recolher a pipa. O meu irmão tinha me emprestado um relógio, né? Eu estava com o relógio no pulso, ele tinha me levado o relógio, a aliança que eu tinha comprado, noivinha, primeiro dia de uso, levaram a minha aliança, ainda meteram o canto do relógio aqui, e disseram assim, você sabe o que é um tiro no peito? Eu falei, nunca experimentei, nem quero experimentar. Pegaram nossas pipas, o relógio, a aliança e desceram. Aí conosco tinha um filho de um delegado. Conosco. Ele falou assim, não precisa se preocupar não. Eles desceram o morro, subiram o morro e botaram a pipa deles, a pipa nossa no alto. Aí de lá a nossa pipa vinha aqui. E a gente olhando. Aí o moleque desceu, como é o nome dele, Valério? Carlos, né? Carlinho, né? Carlinho. Aí o Carlinho falou assim, não, peraí. Foi em casa, ligou, daqui a pouco apareceu 2 camburão. Eu não sei como é que chama aqui. Lá no Rio de Janeiro a gente chama camburão, aquelas viaturas, né? Com um monte de polícia. Apareceu 2 na porta da casa, aí o moleque virou e falou assim, está vendo aquelas pipas lá? Elas são nossas. Vocês podem subir aquele morro e quando chegar lá, vocês pegam quem está com a pipa. E ele falou assim, vocês podem descansar daqui a pouco. A pipa está aqui. A polícia subiu, nós fomos no morro, ficamos olhando, a polícia rodou lá, as pipas no alto, a polícia veio e falou assim, não achamos ninguém. Mas o que eu estou falando? Que o moleque, filho de um delegado, sabia o poder que ele tinha. E usou. Usou o poder que ele tinha. Às vezes alguém tem um poder monetário, poder de dinheiro, tem um poder de amizade. Não deixa que eu vou falar com o ciclano, deixa que eu vou falar. Jesus está dizendo, fala comigo, porque eu tenho. Essa fé básica que Jesus, que deixa de operar sinais. Essa fé miúda que Jesus diz, vocês não estão isentos de fé, vocês têm fé, mas a fé que tem é pequena. Jesus está tentando despertar a igreja, o Espírito Santo está tentando despertar a igreja. Você é poderoso. Amamudu de ai xeneca, cababa yachu, de ando de cai, cantu de ras. Jesus está tentando dizer, você não precisa me acordar, eu não preciso descer do trono, eu deixei para vocês, eu já ortoguei vocês, poder contra o demônio, poder contra os demônios. O que está acontecendo na tua casa? Abre as portas da tua casa, põe o espírito que está perturbando, que está trazendo pobreza, que está trazendo discórdia, coloca a mão na tua cabeça, repreende esse mal, essa enfermidade. Olha, usa o poder que Deus te deu. Nós estamos mendigando. Jesus, ele diz, nós não temos direito, vocês não têm direito de mendigar, o de vocês está na mesa. Amém? Está na mesa. Não convém pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O nosso está na mesa. Agora segura. Talvez nós não estejamos na mesa. É tanto erro. É tanta discórdia. É tanto bombardeamento nos nossos pensamentos que a gente nem sabe quem somos. Nós nos tornamos pequenos com uma riqueza tão grande. Por que você está clamando a mim? Preste atenção. O que foi, Moisés? Senhor, a poeira que os cavalos dos egípcios estão fazendo. Senhor, o Senhor está vendo a altura dessa montanha? Senhor, tu está vendo a altura dessa outra montanha? Senhor, tu está vendo a imensidão do mar? Mas o que é, Moisés? Eu te trouxe aqui pelo caminho do milagre.
Tem um milagre aí na tua frente. Levanta as tuas mãos, estende, levanta esse cajado, estende as tuas mãos e fala para o mar se abrir, e o mar vai se abrir. Sabe quem está falando mais alto? É o Golias. Israel ouviu 40 dias só Golias falando. 40 dias, Golias, de manhã e de tarde, 80 vezes. Golias, tem algum homem aí? Tem algum homem aí? Se tiver algum homem aí, ele se levante para lutar comigo. E se ele lutar comigo e ganhar, certo da vitória. O diabo está certo da vitória com essa luta que ele levantou contra você, irmão. Deus está revelando. O diabo está certo da vitória com essa enfermidade, com esse mal, com esse problema que você está passando. Ele está certo que ele vai vencer, mas Jesus está dizendo aqui nessa noite: eu estou aqui para te dar a vitória. 40 dias. Aí a Bíblia diz que o menino vem, corta o arraial dos soldados, vai lá na capelania, lá na despensa, leva os pães, as uvas, ou seja, faz primeiro a obediência dele, a tarefa que o pai indicou para ele. Ele vai lá, deixa tudo lá, volta para ver como é que estão os irmãos estão bem, pronto, já entreguei a mula, os pães, os vinhos, as uvas, as passas, agora vou ver meus irmãos, está tudo bem com meus irmãos? Está, agora eu vou ver a luta. Deus não está dizendo para você deixar suas tarefas, nem deixar de obedecer. Não. Você pode continuar sua tarefa, mas você vai ter o tempo da obra. Davi vira. Aí Davi ouve falar. Mas eu acho lindo isso aqui. Davi ouve ele falar, mas não dá importância para o que Golias fala. Aí, segura aí, irmão. Segura aí. Você tem dado tanta importância para o que Golias está falando, que você diz que é miúdo, que é pequeno, que não vai para frente, que está todo mundo com... Irmão, para com isso. Não fique dando atenção no que Golias fala. O que Golias quer fazer é te amedrontar, é te tornar pequeno, é fazer com que você não venha se levantar. Ele faz isso. O inimigo quer ganhar a gente na garganta, mas a gente ganha ele na palavra. Golias fez aquilo, Davi nem... aquela palavra de Golias não abateu Davi. Por quê? Ele estava interessado no prêmio. Qual era o prêmio? O nosso irmão aqui pregou essa semana. Qual era o prêmio? Ele ia se tornar parente do rei. Olha a coisa linda. Parente do rei. Ia se tornar com a conta bancária boa. E a família dele ainda ia ser isenta dos impostos. Pronto. Olha a coisa linda. Ia ser abençoado ele, ia ser abençoada a família, e ainda ia ter a bênção do casamento. Ele se interessou. A Bíblia diz que ele foi, se levantou contra Golias, matou Golias e se tornou e teve o prêmio que foi a ele ordenado. Jesus vai lá, aquela tempestade abateu, mas não abateu Jesus. Abateu os discípulos, eles ficaram com medo, mas não abateu Jesus. Aí Jesus vai lá e diz para ele assim: homens de pouca fé, por que vocês duvidaram? Aí Jesus vai, repreende o vento que estava provocando as ondas e tudo se tornou bonança. Preste bem atenção. O que está escrito no último versículo? O que está escrito? O que está escrito aqui? No verso 27, alguém vê? E eu termino. Fica de pé. Vou fazer uma oração para você rapidinho. São 9 horas e 15 minutos.
que está escrito? Alguém leu? Achou? E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Estavam no barco, seguindo Jesus, mas não conhecia Jesus. Leonardo, hoje aqui na escola dominical, falou sobre isso. Nós servimos a Jesus, andamos com Jesus, mas nós não conhecemos Jesus, não sabemos nada de Jesus. Nunca lemos, ele fez uma pergunta aqui, ele não pediu a resposta, porque para não entristecer. Quem já leu Mateus? Todo mundo ficou quieto. Quem já leu com 5 anos todo o Novo Testamento? Todo mundo ficou quieto. Ou seja, nós não conhecemos Jesus. Por não conhecer Jesus, você fica com essa fé básica. Irmão, o Senhor está querendo mover a tua vida. Tamires, o Senhor está querendo mover a tua vida. Mover. Fazer um movimento que teus parentes, tua mãe, os teus cunhados, teu marido, a tua vizinhança vai ficar boquiaberta. Mas para isso, nós precisamos conhecer quem é que estamos seguindo. E nós não conhecemos. Mas Jesus quer se fazer conhecer para você, através da presença do Espírito Santo. Fecha teus olhos. Coloca a mão no teu coração. Pai, a tua palavra foi pregada. Foi o teu Espírito que ministrou, Senhor. E não ministrou ao ar, não ministrou ao ouvido, mas ministrou ao coração. Para que a tua palavra, Senhor, surta efeito, é importante, ó Deus, que essa semente germine. Que assim como uma mãe sente, Senhor, meu Deus, todo o seu corpo se transformando, porque nela existe uma nova vida. Assim, a partir desta noite, oh aleluia, Senhor, esse templo venha começar a estremecer. Essa nova vida, Senhor, plantada pela presença da tua palavra, venha, meu Deus, surtir efeito, de tal maneira que não precisemos, que não venhamos ter que acordar Jesus, por causa daquilo que Ele já outorgou a nós o poder de fazer. E pelo Espírito Santo, como Ele mesmo disse, como Ele mesmo entregou, pelo Espírito Santo, nós cheios do Teu Espírito, podemos, Senhor, executar milagres, Senhor, prodígios e maravilhas, não só na vida daqueles que nos rodeiam, mas na nossa própria vida, no nosso próprio lar. Senhor, através da ministração dessa palavra, muitos dos que estão aqui agora vão colocar em teste esse poder. Eles mesmo por si vão orar, eles mesmo por si vão clamar, eles mesmo por si vão decretar: Senhor, em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, a bênção, a vitória. E esse mal que imperava, essa tempestade que assolava a casa, o casamento, o lar, meu Deus, a saúde, a finança, a partir desta noite, pela ordem e pelo poder outorgado ao teu servo, meu Deus, que neste momento, Senhor, está com a mão no coração, meu Deus, o milagre vai ser realizado. Em nome de Jesus Cristo, o milagre vai se realizar. Pai poderoso, Senhor, que o teu servo e a tua serva possa sustentar esse poder, possa sustentar, Senhor, essa graça que tu derramou sobre cada um deles.
e que o teu Espírito possa enchê-los cada vez mais e mais e mais, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Glória a Jesus. Antes de despedir os irmãos, amanhã tem culto de oração.